Saudações a todos internautas, muito bem-vindos a esta live. Estamos sim em direto a partir do bairro Trevo, na Machava, onde recebemos a denúncia de 2 cidadãos que foram baleados por agentes da UIR. Tudo começa nesta linha férrea, quando vinha assim um comboio com carga, onde alguns moradores queriam sim se beneficiar de alguns de carvão mineral sim que tinha naquele comboio. Nesta tentativa, sim, os agentes da UIR começaram sim a disparar, mas os disparos foram mesmo direcionados para esses 2 cidadãos que neste exato momento carregam balas no seu corpo. Vamos sim visitar sim a família das vítimas que neste exato momento vão contar desta real situação. É verdade que eles tiveram sim um apoio por parte da família, onde foram sim no Hospital Central. Não, o Hospital José Macamo, sem sucesso, foram transferidos sim para o Hospital Central de Maputo. Tudo começou neste exato local, onde o jovem ficou estatelado depois sim de baleamento por agente da UIR. Na tentativa sim de ser ajudado, a sua tia também a sua tia sim que também foi baleada por agente da UIR. Vamos sim conversar com as famílias das vítimas para procurarmos saber da real situação do que está a acontecer, qual é o andamento deste caso, se abriram um processo para este agente da UIR, se também o agente terá sim se responsabilizado. Estamos sim agora na sua residência, onde sim vamos reportar esta situação. Boa tarde, tem direto a partir do canal de Direitos Humanos. Conte-nos desta situação. Como é que começou este baleamento? Boa tarde. Tudo aconteceu quando está a passar um comboio de transporte. Tinha alguém que estavam a roubar carvão. Que da UIR. Já não sei como aconteceu, de repente eu recebi bala aqui no pé. E aí, na hora que eu caí, a minha irmã também começou a chorar. É na hora que foi chamar a minha tia para me socorrer. Já é naquela hora também a minha tia, na hora que tentou me levantar, é naquela hora que também apanhou a bala no pé, mas aqui nas costas. Sim, tentaram. E aí nos levaram para lá no hospital. Quase não nos levaram com polícia. A polícia não se responsabilizou? Não. Quase. Tipo, tem aqui na minha mesquita aqui, tem um senhor que nós ligamos para ele e ele veio nos levar para lá no hospital José Macamo. Lá fomos, também nos atenderam, nos transferiram para o Hospital Central. No Hospital Central só fomos fazer raio-x, também nos atenderam e voltamos para casa com as balas. Sim. Mas voltamos para casa de chapa, não nos deram nenhum carro para voltar com ele. Sabe dizer por que os hospitais não deram a devida assistência, uma vez que se trata de baleamento? Não sei. Não sei dizer. Onde é que foi baleado? Foi aqui no pé. Neste exato momento está com a bala no corpo. Sim. Estou com bala no corpo. O que pedes neste exato momento? Nesse exato momento estou a pedir para tentar tirar a bala. Estou com dor. Até agora. Conseguiram identificar o agente da UIR que terá disparado contra vocês? Não. Até agora ainda não temos resposta. Quantos é que eram neste dia? Eram muitos que estavam no comboio. Esse sim é o depoimento. Vamos conversar sim com a Imaculada também, a tia que foi baleada e que por sinal carrega 2 balas no seu corpo. Bem-vinda, está em direto a partir do canal de Direitos Humanos. Conte-nos desta real situação. O que de fato aconteceu neste dia? Boa tarde. Aqui fala Imaculada. Eu estava em minha casa a lavar minha louça. De repente estava a passar um comboio. Aqueles polícias, quando estavam a passar, eu não sei o que estava a acontecer aqui na estrada. Só de repente eu ouvi choro do irmão dele. Eu vi pedir socorro que ele foi baleado. Então, ali
Eu saí e algumas vizinhas acordamos para poder socorrer a ele. Chegando cá, encontramos ele estatelado lá. Tentamos levantar. O comboio ainda estava de passagem, faltava a última carruagem. Então, o momento em que estava quase preocupado nele, dava costa para quê? No momento em que iria levantar, só de repente despertei enquanto já estava a sangrar. Quantas balas realmente a Imaculada tem? 2. O que pede neste exato momento? Remoção das balas. Só. Podes mostrar onde é que foi baleada por agentes da UIR? O primeiro disparo ou o primeiro tiro foi no seu pé? Aqui no pé. O segundo, senti mais. Depois senti mais aqui a dor. O segundo tiro foi dado onde? Na cintura. Tem como mostrar isso? Sim. O agente deu a devida assistência quando efetuou estes disparos? Não. Não deu. Sim, podemos mostrar sim o primeiro disparo onde foi? O primeiro tiro? Foi aqui no pé. Foi no pé? Sim. E o segundo? Isto. Aí está. Um tiro no pé e o outro atrás da cintura. Esta é a situação. Uma jovem que neste exato momento carrega 2 balas no seu corpo. Imaculada, o que tu pedes neste exato momento? O agente da UIR que efetuou esses tiros deu a devida assistência? O que se diz neste exato momento diante desta situação? O que eu quero é só a remoção das balas. Eu não quero viver com as balas no corpo. Só. Peço para que removam as balas no corpo. Não conseguiram identificar ainda o agente da UIR que fez esse disparo? Ainda não sei dizer ainda. Não temos informação do tal agente. Sim. Mas conte-nos, depois de todo esse acontecimento, alguém se aproximou na casa para dar a devida assistência por parte sim, da polícia ou do governo? Okay. Antes de ontem recebemos chamada do porta-voz geral, que é Leonel Muxino, alegando que ele ia mandar alguns homens para poderem nos levar para o hospital militar para poderem remover as balas. Chegamos lá, não houve nenhum. Nos atenderam só. O atendimento foi de fazer raio-x. Depois do raio-x, nos receitaram alguns medicamentos. Os medicamentos, quase a receita até estão, não temos lá, cá em casa, está com eles. Disseram que iam trazer os medicamentos ainda hoje. Até agora ainda não temos nenhum resultado e nenhuma informação. Neste caso, os agentes, entre aspas, responsabilizaram-se por estes atos, mas até então não trouxeram os medicamentos, de modo que a vossa recuperação seja feita bem cautelosa. Não, ainda não. Ainda não trouxeram e ainda não disseram nada, nem ligação, nem nada. Estão no silêncio até agora. No hospital militar, quando foram, qual foi o diagnóstico que deram diante desta situação? O diagnóstico é que eles disseram que as balas não são perigosas. Poderia viver com as balas no corpo. Eu procurei saber como. Serão que sim, porque se formos a remover tão urgente, podem criar outros problemas no corpo, de paralisar o corpo ou qualquer órgão. Sim, foi isso que eu disse.
Muito bem, vamos intervir com mais familiares que também se encontram neste local para conversarmos diante desta situação preocupante. Estamos a falar de 2 cidadãos que neste exato momento convivem com a bala. 2 hospitais grandes que nós temos não conseguiram tirar essas balas, eu sei que é. Não faz sentido hospitais grandes como o Hospital Militar, assim que é, como também o Hospital Central, não terem equipamentos para a remoção desta bala. Vamos sim conversar com um dos familiares para contar sim o que aconteceu de facto neste dia. Sim, boa tarde. Bom, eu sou o marido da Imaculada. Bom, eu estava em casa ainda, dentro da casa, e de repente ouvi alguém a bater a porta para que eu saísse. Porque a minha esposa já foi baleada, então de repente corri até o local. Na verdade, apanhei ela estatelada também, junto com o sobrinho meu. Então, procurei saber, eles esclareceram isso e eu procurei saber, então, como é que aconteceu isso aqui enquanto você estava a lavar a louça. Disse, pai, eu não sei como é que aconteceu, mas simplesmente eu vinha socorrer o meu sobrinho, de repente também tomei tiros. Então, dali nós, por conta própria, arranjamos transporte, porque também somos religiosos, somos muçulmanos. Fomos falar com o nosso Maulana e o nosso Maulana disponibilizou uma viatura. E é a partir dessa viatura que fomos levados junto com as vítimas para a esquadra mais próxima, que é a 5ª esquadra, a esquadra do Trevo, bairro Trevo. Daí passaram uma guia hospitalar, o mesmo nosso Maulana nos levou até o Hospital Zemacamo. Zemacamo só ali quase foram só simplesmente fizeram o processo de radiografia. Depois do processo de radiografia foram transferidos, receberam uma transferência para o Hospital Central. Do Hospital Central também houve um pequeno processo. Daquele processo foram ditos para que voltassem no dia 9. E voltando no dia 9, nós não ficamos satisfeitos com aquilo. Praticamente as 2 vítimas ainda continuavam a reclamar de dores. E é óbvio que nós tentamos seguir com outros passos. E esse todo o tempo não tivemos nenhuma presença ainda da polícia, nesse caso da PRM. Mas depois do dia seguinte, a minha esposa ser entrevistada com o canal TV Sucesso, e é daí que a polícia se pronunciou. O porta-voz, Leonel Muxina, ligou ainda para minha cunhada e a minha cunhada deu-me aquela informação e pediu o número do porta-voz, Muxina. Eu liguei para ele. Era simplesmente para eu poder ainda confirmar se é que era ele ou não. E, na verdade foi ele, e eu liguei ainda para o comandante da 5ª Esquadra do Trevo. Ele também confirmou o número que era dele. Então o porta-voz Muxina prometia que o dia de ontem, dia 4, receberíamos aqui uns agentes para poderem nos levar, levar as vítimas para o Hospital Militar. Então, por tanta insistência, chegaram àquela hora das 11, nos levaram e não chegaram ainda quase na residência, simplesmente foram parar lá na estrada, na paragem, quase na avenida de trabalho da cidade da Matola, e certamente na paragem Cavalo Branco. As vítimas ainda tentaram assim se movimentar até lá onde eles estavam parados. Saímos, subimos tomamos o transporte até lá, no Hospital Militar. Realmente fomos recebidos lá. Lá estava a agente da saúde do Comando Geral.
aquela agente nos deixou a responsabilidade também com uma outra colega dela. Aquela colega dela deu acompanhamento e falamos com quase chegou lá, estava lá o enfermeiro marcou a consulta para 14 horas e chegando às 14 não estava o médico que poderia atender a ele. Então, segundo eles disseram que não estava o médico. Então 14h30 chegou uma outra pessoa que eles já ligaram que foi o médico que poderia nos atender e eles foram chamados, entraram, começou o processo de atendimento e na verdade chegou também o porta-voz Muxina, estava lá no hospital militar. Ele chegou lá para poder nos saudar e certificar se nós já estávamos lá ou não. E chegou também o canal TV Sucesso para poder ainda fazer uma entrevista. E foi feito exatamente isto aí. E dali até as 18 horas é que nós saímos dali do hospital militar. Sem terem tido removido as balas. Infelizmente não removeram as balas. Porque a remoção das balas as vítimas ainda eles estão a trouxer simplesmente só para a remoção das balas. Não queremos muita coisa, só simplesmente queremos a remoção das balas. E quando nós lá saímos, fomos quase o dia de hoje, sexta-feira, dia 5, dia 5, fomos até no hospital privado, melhor dizer, uma clínica que se localiza na cidade do 700. É daí onde fomos ter com um médico. Aquele médico, ele aprovou que sim, pode-se remover as balas sem que exista nenhum dano. Então, com isso... Neste caso, tiveram duas opiniões diferentes. O Hospital Central e Militar não tem capacidades para a remoção das balas, mas visitaram uma clínica onde certificaram que de facto pode ser retirado as balas, é isso? Exatamente, é isso aí. A clínica certificou que podem sim ser removidas as balas sem causar nenhum dano. E nós ficamos indignados. O Hospital Central não tem capacidade de remover as balas. O Hospital Militar, eles disseram que é impossível remover as balas porque as balas estão num local quase meio complicado, porque lá tem alguns músculos, então já pode romper um dos vasos sanguíneos, então isso pode vir criar um problema. Este diagnóstico serve para as duas vítimas que foram baleadas? Exatamente, serve para as duas vítimas. Então, daí é que eu voltei a contactar ainda o porta-voz Muxina, porque lá no Hospital Militar fomos dados umas duas receitas, em que eles mesmos se responsabilizaram na compra do medicamento das duas receitas. Infelizmente, até agora, nós não temos o medicamento, porque eles haviam dito que iam trazer o dia de hoje, dia 5, nas nossas residências, mas infelizmente não chegaram. Então, com aquela demora, é uma preocupação. Eu quis ainda, se calhar são pessoas que ficam ocupadas com trabalho e tal, a gente entende essa parte aí. Então, eu voltei a ligar para ele, para o porta-voz Muxina. O porta-voz Muxina disse que o dia de hoje, dia 5, poderiam sim... Estava sendo comprado os medicamentos, mas estava em dúvida se ainda os medicamentos poderiam chegar o dia de hoje mesmo nas nossas mãos ou não. Se não chegasse o dia de hoje, praticamente iriam chegar na segunda-feira da próxima semana. Então, eu faço
uma pergunta. Como é que nós vamos esperar medicamento até segunda-feira, enquanto as pessoas ainda estão com dores? E alguém está doente. Como é que um médico vai dizer, olha, esse medicamento, você vai ter esse medicamento a partir da segunda-feira, depois de 3 dias. Esse todo o tempo que vai ficar a pessoa, como é que vai ficar? A doença, será que vai diminuir ou vai aumentar? Aquilo é uma ferida. Qualquer ferida provoca uma infecção. E de salientar que a minha esposa já está tendo umas outras dores, além daquelas que já tinha normal. Então, esse não é um bom sinal. Não é um bom sinal para ela. Então, por isso que ela sempre pediu para que eu fizesse alguma coisa para a remoção dessas balas. Por isso, e foi o mesmo motivo que me levou a ir consultar ainda numa clínica. É exatamente isso aí que eu tenho a esposa. Muito bem. Conte-nos, depois desta ação da UIR, eles chegaram a parar porque, de certa forma, eles, se calhar, souberam que balearam algumas pessoas. Chegaram a parar. Bom, é que nem se fosse uma cobra na estrada. Você com sua viatura passando na estrada, pisar uma cobra, continua com a sua viagem. Aliás, foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Não são nada. Nós não somos pessoas. Não querendo falar mal, é o nosso país. Os direitos ou a justiça, existem pessoas com um determinado nível que a justiça funciona. Então, nós estamos nesse nível em que a justiça não funciona. Então, por isso, não pararam. Acredito que não pararam por causa de exatamente isso. São vários casos que já aconteceram e não tiveram o mesmo atendimento. Muito obrigada. Vamos sim ouvir mais uma intervenção para fecharmos a nossa live. Bem-vindos, está em direto a partir do canal de Direitos Humanos. É familiar da Imaculada, se não estiver errada. Conte-nos desta situação. O que aconteceu de facto? Qual é o diagnóstico que deram nos hospitais mediante a esta situação? Em primeiro, dizer boa tarde. Responde mesmo branquinho. Dizer que o nosso maior valor é a morte aqui em Moçambique. Para o governo, matar as pessoas é mais vantagem do que dar às pessoas a vida. Eu digo isso porque se passarmos nos 3 hospitais dizer que não tem nenhum material para remover as balas, isso significa que o governo pretende matar as pessoas do que mais nada. Eu sou a família e o cunhado da vítima, que levou 2 tiros. Não lamento só por ela, lamento para as duas. E por mim dizer que é doloroso viver nessa situação e viver neste mundo que é Moçambique, onde a justiça merece para os maiores, os menores não. Não é que não temos nível acadêmico, ou que falta de oportunidade. Quem tem oportunidade é quem tem cartão vermelho. E por esse caso eu estou numa outra área que é distrito. Eu comovi hoje para cá para vir dar assistência. Saímos daqui para uma clínica, é aquilo que nós apanhamos lá, que pode se remover a bala, que nos hospitais dizem que é complicado. Não pode se remover a bala, pode ficar com a bala. Mas isso nos traz uma dor e nos traz uma tristeza, porque é uma mãe que pode cuidar das filhas e do marido que eles precisam dela. E dizer que, em primeiro dizer ao povo moçambicano, não podemos parar por aqui, vamos sempre avante nas nossas forças e nos nossos apoios que nós estamos a andar a fazer. E pedir aos que balearam a ela como fosse um animal, porque um animal que não rouba coisa de ninguém, só come capim,
é baleada para ser comida. Então, não sei se a polícia baleia as pessoas para comer, fazer a carne, como vive em Cabo Delegado, o governo não consegue dar a despesa aos que estão lá como militares, só consegue dar a despesa aos ruandeses, como diz, é complicado. Então, há um choro bastante que o nosso governo pensa em povo moçambicano. Desde que manifestações andam a matar, e ele dizer que ganharam com 73% ou 71%, e nessa população que ele anda a matar, quantos por cento estão a diminuir para as eleições de 2028 e 2029? Será que vai ser 70% e 71%? Ou já mataram mais de 5%? Então, esse é o caso que nos leva a nós a refletirmos o nosso Moçambique, é a nossa pátria, onde nós fomos nascidos, e não temos nenhum refúgio. E pedirmos que nós, como a família, estamos a recorrer a esse caso, não na justiça, porque não temos poder, porque a justiça precisa de uma nhonga, como diz. Se o Adriano Vunga tivesse uma nhonga, teria ganhado essa sentença. Mas como não tinha nhonga... Vamos sim conversar sim com o pai do adolescente que foi baleado. Neste exato momento, o seu filho não vai à escola por conta deste baleamento, certo? Boa tarde. Sim, conforme como estão a ver, ele está parado desde naquele dia. Ainda não sai, nem vai à escola. Nem eu também estou aqui a dar assistência a ele. De terça-feira até hoje, ainda não fui trabalhar. Mas o que eles, como governo, que eles estão a fazer não é bom. Balearam pessoas e não querem se responsabilizar. Nós estamos a correr de um lado para o outro. Estão a dizer que vão trazer medicamento até na segunda-feira. Então, essas pessoas é para se medicar esses dias. Vão ficar assim com a ferida. Assim. Eu só, ao meu lado, peço à justiça, seja feito, remover as balas. O resto. Eu não quero, quero alguma coisa não. Eu só quero primeiro remover a bala, o miúdo voltar a normal, fazer assuntos dele. Pronto. Não tenho mais muita coisa a falar, por isso só quero uma remoção das balas. Eu sou pobre, não posso mentir. Não vou conseguir pagar uma clínica para tirar a bala. Não vou conseguir. Sou o único na barriga da minha mãe. Estou sozinho, não tenho nem irmão, nem o que, mesmo se tivesse famílias. Para enquanto tem pessoas que fizeram isso aqui, devem se responsabilizar. Eles conhecem que fizeram isso, andam a esconder. O próprio comandante conhece. No tal dia que passou o comboio aqui, conhece as pessoas que estavam a acompanhar o comboio. Então, eles vão identificar as pessoas e responsabilizar o assunto. Pronto, sairmos do barulho. Então, é isso mais ou menos que eu tinha a falar. Obrigado. Muito obrigada, sim, pelo depoimento. Assim que essas são as vítimas que neste exato momento carregam as balas no seu corpo. Situação esta muito lamentável que precisa urgentemente de muita atenção. Estamos a falar deste jovem que neste exato momento não tem como regressar à escola por conta deste baleamento do agente da UIR. Estamos a falar também de uma esposa, mãe, irmã, que neste exato momento não pode fazer nem sequer uma deslocação para um local. Esta é a situação que se vive neste exato momento. É a situação que se vive neste momento. Eu vou pedir sim o contacto das vítimas, de modo que algumas pessoas ajudem neste caso. 87 75 30 489. 87 75 30 489. A mesma, vamos pedir aqui o contato, de modo que as pessoas sintam-se sensibilizadas por conta desta situação. 86 67 61 862. 86 67 61 862. É desta forma que nós terminamos a nossa live no bairro Trevo, na Machava. Situação bastante triste e as vítimas pedem somente a remoção das balas.